Chegou a hora do almoço, né, galera? Gente do céu, que fome. Hoje eu não tomei café. Na verdade, só tomei café, não comi nada. E aqui meu almocinho. Tem jiló frito, que delícia, gente. Adoro, adoro jiló. Vai tá me dando água na boca. E esses dias eu comi jiló empanado. Vocês já comeram jiló empanado, gente do céu? É maravilhoso. Quem aí fala que não gosta de jiló, faça um jiló empanado. Nossa senhora. Você come com porçãozinha. Quem aí gosta de tomar uma cervejinha beliscando, belisca um jiló. Vai por mim que vocês vão gostar. Saudável, vocês não vão se arrepender, ó. Olha aqui que delícia. Bon appétit.